Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das EDOs de primeira ordem. Nesta aula, nós estudaremos uma técnica útil para a resolução de algumas EDOs não lineares, conhecida como EDOs exatas. O que são equações exatas? Equações exatas são EDOs de primeira ordem e pode ser escrita dessa forma. Uma função m de duas variáveis x, y, mais uma função n de duas variáveis x, y, vezes a derivada de y em relação a x igual a zero. Em que as funções m e n satisfazem essa igualdade aqui, né? A derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Isso em um retângulo AB cartesiano CD, contido em R2, onde m, n e as derivadas são contínuas. Esse retângulo aqui pode ser inclusive todo R2. Então, uma equação exata é uma EDO de primeira ordem que satisfaz essas condições. Vamos ver esse exemplo aqui para ficar mais claro. Encontre a solução geral dessa equação. Veja que essa equação não é uma EDO linear. Por quê? Porque o termo a função que acompanha y' aqui, ela depende de y, né? E, além disso, esse outro termo também não é linear porque ele tem y ao quadrado. Então, ela não é linear, não dá para resolver pela técnica que a gente aprendeu para resolver EDO linear. Ela também não é separável, a gente não consegue separar como uma função que só depende de y vezes y', igual a uma função que só depende de x. E a gente vai ver que ela é exata e vai aprender a técnica para resolver esse tipo de EDO. Então, olha só, vamos ver que ela é exata primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ela nessa forma. Veja que ela está quase dessa forma. Tem uma função multiplicando y', tem outra função aqui, mas ela não está igual a zero. Então, vou passar esse 1 para o lado de cá e juntar com esse termo aqui. Então, vai ficar menos 1 menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado mais o termo que acompanha y'. 2y 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado. Y' igual a zero. Então, agora ela está nessa forma. Esse elemento aqui é o que eu vou chamar de m, e esse que acompanha o y' é o que eu vou chamar de n. Derivando m em relação a y, o que eu vou obter? Então, vai dar zero aqui. Esse termo aqui só depende de x, então eu posso repetir. E vou derivar só o y ao quadrado, que vai ficar 2y. Então, menos aqui. Isso vai dar menos 4xy sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado. Agora, vamos derivar o n em relação a x. Então, em relação a x, esse termo, o 2y, fica fora da derivada. Basta derivar esse aqui usando a regra da cadeia. Então, derivando o numerador, regra da cadeia não, desculpa, regra do quociente. Derivando o numerador e repito o denominador, menos, derivo o denominador e repito o numerador. Estudo sobre o denominador ao quadrado. Certo? Aí, desenvolvendo o numerador, vou ficar com o quê? 2y vezes 2x mais 4x ao cubo menos 4x ao cubo sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado. E aí, por fim, esse cancela com esse. 2x menos 4x é menos 2x, então, por fim, eu vou ficar com 4xy sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado. Então, a gente vê que elas são iguais, então satisfaz essa propriedade. E aí basta ver a questão da continuidade.
Note que tanto m, n e essas derivadas, elas são funções racionais cujo denominador nunca se anula. Portanto, elas são contínuas em todo o R2. Então, a gente pode escrever isso. Então, o que a gente concluiu? Que como m, n, a derivada de m em relação a y, e a derivada de n em relação a x são contínuas em R2 e del m, del y é igual a del n, del x, temos que a EDO é exata. Pronto. Agora, como resolver EDO exata, né? Como eu encontro a solução geral para essa EDO aqui? Então, vamos fazer uma pequena observação aqui, ó. Digamos que você tenha uma equação de duas variáveis x e y qualquer. Então, qualquer equação de duas variáveis, a gente pode escrevê-la dessa forma. Uma função psi de duas variáveis igual a uma constante. Então, isso é uma equação de duas variáveis que depende dessa constante c. Exemplos de equações desse tipo. Vamos pegar exemplos conhecidos aqui. Então, o mais simples que a gente pode considerar é esse daqui, por exemplo. Que isso daqui é uma família de retas. Para cada constante c eu tenho uma reta diferente. Outro exemplo bastante conhecido é esse daqui. Quando c é maior que zero, eu tenho o quê? Uma família de círculos. E por fim, vou dar só mais um exemplo, também conhecido. Isso me gera uma família de hipérboles, né? Então, note que qualquer função que eu colocar aqui, isso vai me dar uma família de curvas. Nesse caso, eu coloquei as que a gente mais conhece aqui, está mais familiarizado. E aí, imagina que você tem uma família de curvas dessa daí, né? Vou escrever de novo aqui, psi de x, y igual a c, certo? E você considera que se y for uma função de uma variável que depende da variável x ali, x pertencente ao intervalo, o que a gente vai obter? Então, substituindo ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma função aqui de uma variável só, porque y depende de x, igual a uma constante, para todo x pertencente a esse intervalo. E aí, note que isso é equivalente ao quê? Uma função que só depende de x é igual a uma constante, significa, é a mesma coisa, que dizer que a derivada dela em relação a x é zero, para todo x pertencente a y. É equivalente, né? Se uma função é constante, então a sua derivada é zero. Se a derivada é zero, significa que a função é constante. E disso daqui, eu posso usar a regra da cadeia e obter isso aqui, ó. Derivada de π em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada de π em relação a y, vezes y' igual a zero. Então, aqui, eu obtive uma EDO desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Essa função aqui tem duas variáveis, vou chamar de m, e essa aqui que acompanha o y' tem duas variáveis, vou chamar de n. E observe que se essa psi for de classe C2, o que é a função C de classe C2? Que as derivadas segundas são todas contínuas.
Então, eu sei que as derivadas segundas mistas são iguais, né? Então, observe o que acontece, chamando isso aqui de m, com a derivada de m em relação a y. Então, derivar isso aqui em relação a y, vai ser a derivada segunda de psi, dy dx, e como a gente já sabe, que é de classe C2, vai ser a mesma coisa derivada de dx em relação a dx dy. Mas essa derivada aqui é a mesma coisa de derivar n em relação a x. Então, eu verifico essa igualdade ali, ou seja, a partir de uma equação em duas variáveis, substituindo y por uma função de x, eu obtenho uma EDO exata, essa daqui. Então, a definição de EDO exata vem disso daqui. Por quê? Porque se eu tenho uma EDO desse tipo aqui exata e eu consigo descobrir uma função psi de duas variáveis que satisfaz isso daqui, ó, m é a derivada de psi em relação a x e n é a derivada de psi em relação a y, eu consigo achar a solução dessa EDO. Por quê? Porque isso vai ser equivalente a isso daqui. Ou seja, qualquer y que satisfaça essa EDO vai necessariamente satisfazer essa equação aqui. Ou seja, eu dou uma família de curvas que satisfazem essa EDO aqui, certo? Então, vamos ver nesse exemplo como encontrar essa psi. Olha, então vou escrever aqui. Quem é m? No exemplo 6 aqui, m é menos 1 menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado. E n, quem é n? n é 2y, 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado. Certo? Então, a gente já sabe que é exata e eu quero encontrar, então vou escrever aqui, ó, queremos encontrar psi de duas variáveis, tal que a derivada de psi em relação a x seja igual a m e a derivada de psi em relação a y seja igual a n. Pronto, isso que eu quero fazer. Então, olha só. Se a derivada de psi em relação a y é igual a n, então se eu integrar n em relação a y, eu encontro psi. E é isso que a gente vai fazer. Ó, psi é igual a integral de n de xy em relação a y mais uma constante. Só que a constante aqui vai ser uma função de x, né? Porque quando eu derivo a psi em relação a x, em relação a y, tudo que depende de x é considerado uma constante. Quando eu derivar isso aqui vai dar zero. Eu volto em n. Então, isso aqui vai ficar integral de 2y, 1 mais x quadrado, sobre 1 mais 2x quadrado, dy mais g de x. Resolvendo essa integral, note que o que depende de x pode sair da integral. 1 mais 2x quadrado, a integral de 2y a y ao quadrado, e a g de x permanece. Então, aqui eu tenho a psi. A psi é essa função, mais uma função que só depende de x. Então, agora vamos usar essa hipótese para determinar essa g de x. Olha só, então, eu sei que a derivada de psi em relação a x é igual a m. Então, vou escrever isso aqui, ó. Quem é m? m é menos 1 menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado. Isso é igual a m. Mas, por hipótese, m é del psi del x. E aí eu vou derivar a psi, que é isso daqui, em relação a x. Então, vai ficar como? Então, basta eu derivar esse quociente aqui, o y ao quadrado. Vou repetir. Então, regra do quociente. Derivada do numerador
vezes o denominador, menos derivada do denominador, vezes o numerador, sobre o denominador ao quadrado, mais a derivada da g, que é g' de x. Então, isso aqui é a derivada da psi em relação a x. Desenvolvendo isso daqui, vai ficar y ao quadrado, 2x mais 4x ao cubo, menos 4x ao cubo, sobre 1 mais 2x ao quadrado, mais g' de x. E aí eu obtenho, por fim, o quê? Cancelando esse termo com esse, aqui vai ficar 2x menos 4x, menos 2x, vezes o y ao quadrado, menos 2x y ao quadrado, sobre 1 mais 2x ao quadrado, mais g' de x. Agora, esse termo aqui é igual a esse. Então, eu cancelo. Então, eu obtenho que g' de x é igual a menos 1. Então, isso implica que g' de x é igual a menos 1. E daí eu concluo que g de x é igual a menos x mais uma constante. Agora, observe que eu disse que eu quero uma psi que satisfaça essa propriedade aqui, né? Que satisfaça essa propriedade, certo? Então, basta qualquer uma. Eu vou escolher essa constante aqui, c igual a 0. Certo? Vou escolher essa constante c igual a 0. E a psi vai ser o quê? Com isso, temos que psi de x e y é igual. Vou voltar na psi aqui. É isso daqui, 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, vezes y quadrado. 1 mais x quadrado sobre 1 mais 2x quadrado, vezes y ao quadrado, menos x. Então, essa é a psi. Então, acabou? Não, não acabou. Resta dizer quem é a solução, mas aí é fácil. Pelo que a gente viu, logo, a solução geral da EDO é a seguinte família de curvas psi, de curvas 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, menos x igual a uma constante. Então, essa daqui que é a nossa solução geral, essa família de curvas. Certo? Aí, um pequeno resumo. Então, a gente viu que se uma EDO é exata, é possível encontrar uma função φ que satisfaça isso. A derivada de π em relação a x é igual a m, e a derivada de π em relação a y é igual a m. Eu não mostrei aqui, mas seguindo os mesmos passos que eu usei para encontrar essa π, é possível mostrar o caso geral. Então, sempre é possível encontrar essa π satisfazendo isso quando a EDO é exata. Disso, a gente substitui na EDO m por del π del x, n por del π del y e obtém essa EDO. Usando a regra da cadeia, a gente chega nisso, né? Ou seja, a derivada em relação a x dessa função aqui é igual a 0. E já que essa função de uma variável tem derivada igual a 0, significa que essa função é constante. Logo, a solução geral da EDO é dada implicitamente por essa família de curvas aqui. Então, é isso.